tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, iremos falar cálculo da raiz quadrada de um número e cálculo da raiz aproximada de um número. Vamos aqui verificar geometricamente a raiz quadrada de 25, a gente sabe que é 5, né? Para isso, a gente tem que considerar os quadradinhos de 1 centímetro de lado e compor ele em um quadrado maior de lado igual a 5 lados de quadradinhos, ó, como você pode observar. 1 centímetro e esse maior sendo 4 centímetros. Então, a gente consegue perceber aí, ó, que 25 ela é um quadrado perfeito, porque não ficou faltando, não deu um desregular. Ele deu exatamente 5 por 5, que foram um total de 25 quadradinhos. Porque 5 ao quadrado é igual a 25. Só que assim, o número quadrado perfeito, ele tem um processo geométrico e ele é às vezes trabalhoso. Principalmente se ele for um número muito grande. Nesse caso, quando ele for grande, a gente pode calcular a raiz quadrada de um número por meio de tentativas. Vamos ver aqui a maneira de calcular a raiz quadrada do número 2916 por meio de tentativa. Para determinar o número que é elevado ao quadrado, tem que resultar em 2916. Inicialmente, a gente escreve ele em algumas dezenas exatas e usa os quadrados deles. Ó, por exemplo, raiz de 10, raiz de 100 é 10, raiz de 400, 20, raiz de 900, 30, raiz de 1600, 40, raiz de 2500, 50, raiz de 3600, 60, raiz de 4900, 70 e raiz de 6400, 80 e sucessivamente. Então, ó, 51 ao quadrado, 2.601. Raiz de 2.809, 53. 2.704, 52. 2.916, 54. 3.025, 55. Então, o número 2.916, a raiz quadrada dele será 54. Essa é a forma mais difícil de fazer, que é por meio de tentativas, que você tem que ir multiplicando eles até chegar a um valor próximo. Mas tem também o outro processo mais simples, que onde a gente realiza a decomposição de fatores primos e vai organizando de 2 em 2, como é o quadrado, né? Para poder encontrar a raiz. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 324? Aí vamos fatorar aqui 324. Será 324 dividido por 2, que é igual a 162, dividido por 2, que é igual a 81. 81 dividido por 3, que será igual a 27. 27 por 3, que será igual a 9. 9 por 3, que será igual a 3. E 3 por 3, que é igual a 1. Então, para que você possa encontrar a raiz, você vai levar ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tudo que estiver ao quadrado vai sair da raiz, ó. Isso você irá, no caso, cancelar o expoente aí. Ou seja, sobrou quem? 2 vezes 3 vezes 3, que é igual a 18. Então, 18 vezes 18 é igual a 324. Raiz de 324 é igual a 18. Agora, esse número 216. Como é raiz cúbica, a gente vai ter que juntar os números de 3 em 3 para poder tirar da raiz. Aí vem para cá, ó. 216 dividido por 2, 108, por 2, 54, por 2, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Aí a gente juntou aqui, ó, 2 ao cubo e 3 ao cubo. Aí 2 ao cubo e 3 ao cubo. 2 vezes 3, 6. Então, raiz de 216 será 6, porque 6 vezes 6 vezes 6 é igual a 216. Esse mesmo processo aqui, ó, para o número 15.876. Vamos aqui fatorar. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. E aí multiplica 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7, que será igual a 126. Então, a raiz de 15.876 será 126, porque 126 vezes 126 é igual a 15.876. Agora, a raiz cúbica de 91.125, que vai ser 3 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5 ao cubo, ou seja, 45. Então, raiz de 91.125 será 45, porque 45 vezes 45 vezes 45 irá resultar em 91.125. Ok? Então, tem essas duas formas e ainda tem mais uma extra.
que eu vou ver se eu consigo achar o link da forma bem rápida de encontrar esses valores com raiz quadrada alta. Vou ver se eu consigo encontrar e envio para vocês, tá bom? Se não, essas duas formas é as formas mais usuais de utilizar. Esse terceiro método meu é um método rápido, né? Para não perder muito tempo. Mas se eu não puder ensinar por aqui, presencialmente eu ensino para vocês essa terceira técnica. Cálculo da raiz, e agora o cálculo da raiz quadrada aproximada, é quando não é uma raiz exata, mas você consegue encontrar um valor próximo para poder, assim, obter a solução. Vamos decompor aqui o 55. 55 por 5 deu 11, 11 por 11 deu 1, então 55 fatorado é 5 vezes 11. Veja que não há um número natural que possa ser elevado ao quadrado para que seja igual a 55. Ou seja, a raiz quadrada de 55 não é exata. Logo, o número 55 ele não é um quadrado perfeito. Nesse caso, a gente pode obter a raiz aproximada dele. Vamos ver aqui os números pelo método da tentativa. Quadrado de 1, quadrado de 4, 2, de 9, 3, de 6, 4, de 25, 5, de 36, 49, de 36, raiz de 36 é 6, raiz de 49, 7, raiz de 64, 8, raiz de 81, 9 e assim sucessivamente. Pode observar aí, ó, o número 55 está entre 49 e 64, ou seja, o número que é elevado ao quadrado, o resultado de 55, está entre os números 7 e 8. E assim a gente deve calcular o quadrado deles entre os números 7 e 8. Então vai ser 7,1 ao quadrado, 7,2 ao quadrado, 7,3 ao quadrado, 7,4 ao quadrado, 7,5 ao quadrado, 7,6 ao quadrado, 7,7 ao quadrado e 7,8 ao quadrado. Observe os resultados menores que 55. Foram de 7,1 até 7,4. A partir do 7,5 já passou de 55, passou a ser 56,25. Então, o valor que maior representa aí, ó, é 7,4, que deu 54,76, que é o valor mais próximo da raiz de 55. Então, 7,4 ao quadrado está mais próximo de 55. Concluímos que raiz de 55 é aproximadamente 7,4. Então, lemos assim: a raiz quadrada de 55 é aproximadamente 7,4. Então, repetindo, você encontra a raiz quadrada dos valores exatos e veja qual é o intervalo que está o seu valor. No caso, 55 está entre 49 e 64. Então, o intervalo vai ser 7,1 até 8. E aí, você eleva ao quadrado os valores até encontrar o resultado previsto, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Vocês irão realizar as atividades das páginas 132 a 135. Qualquer outra dúvida, estamos à disposição. Então é isso, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!